Oi, gente. Hoje vamos gravar um vídeo diferente. Acho que é diferente do que eu já gravo, né? Eu quero falar sobre umas mensagens de esperança, de milagres, que vocês vão ver aqui hoje. A gente vê o mundo, né? Como eu venho dito, a gente vê o mundo que é totalmente sem esperança, totalmente devastador, né? Triste. E a nossa tristeza interna faz isso cada vez pior, porque a gente se sente mal, a gente tem medo, e cada vez mais que você tem medo, cada vez mais vai ser a dor. Você tem medo de viver um novo relacionamento, porque o que você teve foi muito ruim, muito triste, e você ficou doente por dentro. Você tem medo de ter um novo filho, porque você teve uma perda muito grande. Ou você tem medo de enfrentar um novo dia, porque o dia anterior foi ruim, foi péssimo, não foi como você esperava. Ou você tem medo de viver uma nova vida, né? Um novo trabalho, porque o outro foi ruim. Pessoas que te deixaram triste, pessoas que não acreditaram em você, ou até pessoas que te fizeram mal. Então a gente vive num mundo hoje em dia que é tão ruim, é tão pecador, é tão doloroso, é tão triste. Eu vou ter que fazer 2 vídeos aqui, porque é só 5 minutos. Mas eu vou explicar bem direitinho para vocês como é você viver neste mundo. A gente vê o mundo triste, né? Sem esperança. Como muitos acham que o mundo não tem mais esperança. Mas não é o mundo que tem que ter esperança. É a gente que tem que ter esperança. A gente que tem que esperar em Deus. A gente tem que enfrentar os nossos medos, como os nossos antepassados fizeram. Porque o mundo, ele não é só ruim hoje. O mundo, ele não só é ruim, só não é cheio de dor hoje. O mundo só não é uma devastação hoje, como ele foi sempre assim. De primeiro, no começo, no princípio, não foi, porque Deus criou o mundo e colocou Adão e Eva para governar o mundo, né? E aí eles pecaram. Mas depois disso, vocês viram que o mundo só ficou uma devastação, porque Deus deu um dilúvio no tempo de Noé. E Deus ali falando com Noé, para Noé falar com o seu povo, falar com aquela cidade, falar com esse mundo todo, que ele ia colocar um dilúvio na terra, porque já éramos pecadores. Então, se você vê o mundo hoje, como é triste, como é doloroso, você acha que hoje só é hoje isso que acontece. Mas não é hoje, não foi ontem e nem vai ser amanhã que o mundo só vai ser assim. O mundo não nos traz esperança pelas coisas que ele tem, mas a gente tenhamos que ter esperança pelas coisas que ele pode nos dar. Porque quem criou o mundo foi o nosso Deus, o nosso Pai. O Deus Todo-Poderoso que tem todos os poderes. Aquele Deus que salvou nossos antepassados. Aquele Deus que andou com seus 12 discípulos. Aquele Deus que enviou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Para morrer por cada um de nós. Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pelo seu tataravô. Então Deus é o princípio de todas as coisas. E é por ele que a gente tenhamos fé. E pelo Filho dele que ele enviou por nós. Para que a gente tenhamos a vida eterna. Que esse é o grande milagre que a gente vai receber dele. A vida eterna.
Então, para você ver como as coisas não acontecem desde agora. Essas coisas, um mundo que não nos dá esperança, não nos traz a esperança, né? Ele vem sendo assim desde muitos anos atrás. Como eu disse que teve o dilúvio, né? Deus deu o dilúvio no mundo por causa do pecado. E depois também você vê que os reis de Israel, cada um rei contra uma cidade, os reis, como quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar todas as crianças. Então, os reis antigamente tinham sua fala, né? Se eles disseram o que é para fazer. E como também você vê que os soldados romanos antigamente, eles matavam sem pena. Eles não tinham um mínimo de piedade por ninguém. Era filho contra pai, pai contra filho. Existia isso de as pessoas namorarem com seus próprios irmãos, com seus próprios primos, ou então só para ter uma gravidez. Então, desde muitos anos atrás, o mundo, ele não nos traz esperança. É por causa do nosso pecado. Porque a gente herdamos o pecado. Então, tudo isso acontece desde muitos anos atrás. E que vem a piorar a cada dia mais. Até porque agora a gente está no mundo, no tempo de esperança, que a gente era para ter esperança por Deus. Era para ter esperança pela volta de Jesus Cristo para nos salvar, entendeu? Então, por agora é que a gente sofre mais, que a gente tem mais consciência, porque a gente está no tempo no tempo da volta de Jesus Cristo. Então, por isso que a gente sofre mais sentimentalmente, mais mentalmente, por causa disso, porque Jesus está voltando. Então, o tempo, ele vem sofrendo muitos anos atrás, muito tempo de você estar nascido hoje, de você estar vivo, né? Se você parar para pensar, entendeu? Se você parar para pensar, você vai ver e você vai perceber que a humanidade já está perdida há muitos anos, mas que há uma esperança porque Deus enviou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos erros. Então existe uma esperança dentro de você. Como na palavra dele disse, houver um pequeno só de esperança no seu coração, uma esperança do tamanho de um grão de mostarda, você pode vencer a adversidade. Você pode vencer as circunstâncias da vida. Você pode vencer uma dor. Então você pode voltar ao seu trabalho. Você pode voltar a ter um relacionamento. Até o relacionamento foi Deus que aprova. Deus aprovou. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus aprovou eles dois e a multiplicarem a terra. Então, se Deus aprovou eles multiplicarem a terra, é porque ele já tinha algo em mente. Ele já tinha Jesus em mente para morrer pelos seus pecados, para te dar uma nova vida, para te salvar, porque foi isso que Jesus veio aqui, para salvar você, para lhe dar vida, vida eterna. Que é esse o grande milagre que ele quer para você. E o mundo hoje está assim pior e vai piorar. Vai. Como antigamente também que tinha um deus Moloque, que as pessoas faziam sacrifício para ele. Levava suas criancinhas para ele, para morrer com eles. Fazia sacrifício para eles. E o mundo sempre piorando a cada vez mais. Então, se você vê o erro agora, se você vê a dor agora, não pense que é só hoje, não pense que é só você, porque o mundo já vem assim há muitos anos. E a dor, ela só vai te consumindo se você não tiver uma pequena esperança do grão de tamanho de mostarda no seu coração. Aliás, todos nós temos, sim. Todos nós temos. É só procurar.